Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor. Tudo bem com você? Família, tudo bem? Espero que sim. Queridos, aqui é o pastor Eliésio. Sou pastor da Assembleia de Deus AD Rolinés, Ministério Rolinés, aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina, e na cidade de Mafra. Queridos, como pastor, nós entendemos a necessidade da igreja de ter um discipulado. E o discipulado tem que ser um discipulado próspero, um discipulado forte como base. Nós já estudamos esse livro, lemos esse livro, são doutrinas bíblicas, e para isso nós começaremos hoje a primeira lição desse livro chamado Cajado do Pastor. Hoje nós vamos dar início a esse discipulado com a primeira lição que diz o que a Bíblia ensina, o que é a Bíblia. Nós hoje vamos aprender o que é a Bíblia Sagrada. Se prepare, pegue um papel, caneta e a sua Bíblia. Se você tem um exemplar da sua Bíblia aí, pegue esse exemplar e nós vamos ler junto, tá bom? Te espero. Bom, a minha Bíblia já está aqui em minhas mãos, é a Bíblia do Obreiro Aprovado. Eu quero convidar você para ler um texto bíblico que se encontra na segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo. Como faremos isso? Entendo que esse ensinamento voltado ao discipulado é para alguém que está começando a sua vida cristã agora. O que eu fiz? Eu pego a Bíblia Sagrada, procuro uma página chamada Índice dos Livros, ou abreviatura dos livros da Bíblia. Para aqueles que estão já familiarizados com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, é muito fácil você passar pelo Antigo Testamento, vai até o Novo Testamento, e lá se encontra a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Mas para aqueles que não conhecem, você vai abrir o índice, e no índice, esse nome aqui, Timóteo, está logo aqui abaixo. Então, quando nós olhamos aqui o livro de Timóteo, há algumas Bíblias Sagradas que traz o índice onde está a página de número X. Então você vai até naquela página, se a sua Bíblia tem o índice da página onde está esse livro, você encontrará com facilidade. Caso contrário, você pode ultrapassando os livros, passando um a um, até chegar na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Encontrando, nós vamos ler. Qualquer coisa você pode dar um pause no vídeo, leia esse texto que é a base para aquilo que nós vamos ensinar hoje. Vamos ler? Capítulo de número 3 e o versículo de número 16 está escrito: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Versículo 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Hoje, nesta primeira aula, nós vamos falar um pouco do que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é o livro especial de Deus. Ela não é como os outros livros, mas ela é um livro sobrenatural. Este livro, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita por muitas pessoas diferentes, em lugares diferentes, os quais escreveram através da inspiração do Espírito de Deus, como nós lemos agora esse verso na carta do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, no capítulo de número 3 e o versículo de número 16. A Bíblia Sagrada, ela é o livro mais vendido do mundo. Ela vende mais do que qualquer outro livro. Um livro mais famoso que você conhecer, a Bíblia Sagrada, ele vende 10 vezes mais, ou até mais vezes. A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido em todo o mundo. A Bíblia Sagrada ela já foi traduzida para muitos idiomas. Ela foi traduzida para mais idioma, para mais linguagem do que qualquer livro. Mas a Bíblia Sagrada ela foi escrita, logo no princípio, em apenas 3 línguas. Ela foi escrita no hebraico, no grego e uma porção dela no aramaico. A Bíblia Sagrada que você tem foi traduzida por pessoas dedicadas a fim de que você e eu possa ter as palavras de Deus,
possamos conhecer os pensamentos de Deus, possamos conhecer os planos de Deus. Você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, não é por mera coincidência, você tem porque alguém dedicado traduziu essa Bíblia Sagrada para você ter acesso aos planos de Deus, aos pensamentos de Deus, à vontade de Deus. Vamos junto meditar mais um pouco nesse livro santo? Além de ser o livro mais vendido do mundo, a Bíblia Sagrada também é um dos livros mais antigos do mundo. Há textos bíblicos que remontam a mais de 4.000 anos, a Bíblia Sagrada. E mesmo sendo um livro que foi escrito, parte dele, há mais de 4.000 anos, ela é muito atual nos dias de hoje. A Bíblia Sagrada, como alguns já disse, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia Sagrada, você lendo, você vai descobrir de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde irei. Isso a Bíblia Sagrada responde. Apesar da Bíblia Sagrada ser um único livro, ela na verdade é uma coleção de 66 pequenos livros. Porém, toda a Bíblia Sagrada, todos esses 66 pequenos livros, eles têm um único tema. O tema principal é o plano de Deus para resgatar a humanidade. No início da Bíblia, você encontra essa lista com os 66 livros registrados ali nas primeiras páginas do índice. A Bíblia Sagrada ele se divide em duas partes. Ela se divide entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele fala sobre a obra de Deus e do seu povo. Já o Novo Testamento fala do nascimento de Jesus. O Velho Testamento, o Antigo Testamento quer dizer que foi antes do nascimento de Jesus. O Novo Testamento conta a história de Jesus, conta a sua vida, os seus ensinamentos, as suas curas, o seu grande ministério de curas, de perdão, curando enfermos, fala sobre a sua morte na cruz, fala sobre a ressurreição dos mortos e o seu retorno ao céu. O Novo Testamento também fala da continuação do ministério de Jesus através dos seus discípulos. A Bíblia Sagrada mostra no Novo Testamento os seus discípulos que foram testemunha da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus. Justamente isso que mostra o Novo Testamento, principalmente o livro de Atos dos Apóstolos. Por que estudar a Bíblia? Primeiro ponto, estude a Bíblia. Porque o relacionamento mais importante que um homem pode ter nessa terra não é um relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com a sua namorada. O relacionamento mais importante que um ser humano pode ter nessa terra é o seu relacionamento com Deus. E para estreitar esse relacionamento, para começar esse relacionamento, para entender esse relacionamento, eu preciso conhecer, eu preciso ler a Bíblia Sagrada. Pois é nela que tem os pensamentos de Deus, os planos de Deus e as promessas de Deus para a sua vida, para você. Como estudar a Bíblia? Eu quero te ajudar a encontrar os textos bíblicos com mais facilidade. A Bíblia Sagrada, mais uma vez, ela é composta por muitos livros, 66 livros. Há o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele vai contar a história antes de Jesus. E tem um Novo Testamento que vai contar a história de Jesus, a sua vida, todos os seus milagres. Então, o Novo Testamento vai contar sobre as igrejas do Novo Testamento, sobre os apóstolos, sobre os discípulos e também o livro de Apocalipse. Como se encontra um capítulo dentro da Bíblia Sagrada? Por exemplo, se alguém lhe diz para você abrir no capítulo 3 do livro de Gênesis, como chegamos lá? Para lhe ajudar melhor, eu peguei uma Bíblia onde ela tem os livros da Bíblia e tem um número da sua página. O primeiro livro da Bíblia se encontra aqui, livro de Gênesis, ela está na página de número 3. Então, quando eu procuro a página de número 3,
Vejam só. Quando eu procuro a página de número 3, eu encontro o livro de Gênesis. Esse número maior é o número do capítulo. Então, se eu disse Gênesis capítulo 3 e versículo 15, então eu procurarei o número maior, que é o capítulo de número 3. Estou aqui no capítulo de número 3 e o versículo de número 15. O versículo é sempre os números menores. Então, está aqui o versículo de número 15. Vou ler para você. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É apenas uma referência de como você encontrar um texto na Bíblia Sagrada. Se alguém disser também para você ler no Evangelho de João, capítulo de número 1, por exemplo, e o versículo de número 12, você vai encontrar o Evangelho de João aqui com facilidade. João está na página 1004. Então nós vamos até a página de número 1004 e encontraremos o Evangelho de João. Eu estou aqui na página 1006. O versículo que eu quero é o versículo de número 12, capítulo 1 do Evangelho de João. Capítulo 1 é esse número maior e o versículo de número 12 que está no outro lado. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crer no seu nome. Isso é apenas para você começar a assimilar quando é capítulo e quando é versículo. Quando o livro está no Antigo Testamento, quando o livro está no Novo Testamento. Então, se alguém na sua igreja, onde você for, lê uma determinada passagem na Bíblia Sagrada, quando ela citar onde está, qual livro que se encontra, por exemplo, se ela disser o livro de Ezequiel, então você vai no índice, que é as primeiras partes da Bíblia Sagrada, né, o índice, e lá você vai encontrar o livro de Ezequiel. Naquele campo onde você encontrou o livro de Ezequiel, vai estar dizendo em que parte da Bíblia está, em qual página da Bíblia está. Você vai até aquela página que vai estar no Ezequiel, capítulo 1. Se a pessoa disse que vai ler no capítulo 37, por exemplo, de Ezequiel, então você vai passando, folheando aos poucos, até chegar no capítulo de número 37. Sendo assim, você vai ter uma familiaridade melhor com a palavra de Deus. Segundo motivo, por que ler a Bíblia? Primeiro, nós já falamos. Segundo, porque na Bíblia Sagrada está a maior promessa do mundo. A maior promessa do mundo está registrada na Bíblia Sagrada. Está no livro, no Evangelho de João, capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Este versículo ele vai falar do grande amor de Deus. Vou ler para você. Agora você já consegue chegar lá na sua Bíblia, no livro de João, capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Então, para encontrar esse livro, você vai até o índice, encontra onde se encontra o livro de João, procura o capítulo de número 3, que é o número maior, capítulo. Em seguida, você procura o versículo de número 16. Deixa eu ler para você. Você pode também me acompanhar na sua leitura. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que ler a palavra de Deus? Porque nela está a maior promessa do mundo. Terceiro motivo, por que ler a palavra de Deus? Porque o propósito da palavra de Deus é que as sagradas letras, elas podem te fazer sábio para a salvação. Isso está registrado no primeiro texto que nós lemos, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, e agora o versículo de número 17. Vamos ler? Vamos começar do versículo de número 15. Ela tem uma explicação melhor para nós entendermos. Diz assim: porque desde criança, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui para um jovem chamado Timóteo, e ele diz assim, porque desde criança você conhece as sagradas letras, ou sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio
para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, por que ler as Escrituras? Porque ela pode nos tornar sábio para a salvação. Porque ler a palavra de Deus, ela produz vida. Jesus disse aos seus discípulos, no livro de João, capítulo 6, agora você vai conseguir chegar lá. E o versículo de número 63, as últimas partes desse verso, ele disse: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Porque ler a palavra de Deus, ela produz vida. Ela é criativa. A Bíblia diz que pelo poder da palavra de Deus, os céus, a terra e tudo que existe foram criados. No livro de Salmos 33 e o versículo de número 6, diz que Deus falou e tudo apareceu, tudo começou a aparecer. No livro de Hebreus, olha, outro livro para você abrir aí aos poucos. Livro de Hebreus, capítulo de número 11 e o versículo de número 3. Esse é um capítulo que vai falar muito sobre a fé. Mas o versículo de número 3, ele tem algo especial. Vamos ler? A fé, entendemos ou compreendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha que versículo, não é? É pela fé que nós entendemos, que compreendemos que todas as coisas ao nosso redor foi criado por Deus. Mais um ponto para lermos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como água. Ela limpa. O Jesus, ele disse aos seus discípulos, talvez até você já ouviu falar, uma certa vez ele para com seus discípulos, pega uma toalha, cinge, pega uma bacia com água e vai lavar os discípulos. E um dos discípulos, talvez você já ouviu falar, Pedro, disse: não, eu não posso ser lavado pelo Senhor, não me lava. Aí ele disse para Pedro: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse: então não lava só meus pés, lava minha cabeça, lava meu corpo, lava tudo. Aí ele disse: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. E as palavras que Jesus tem falado são essas. É a Bíblia Sagrada, são as palavras de Jesus. Então, as palavras, a palavra de Deus, ela limpa, é como a água que ela limpa, ela nos mantém limpo. Está escrito lá no livro de Salmos 119, versículo 9 ao 11, ela diz que a palavra de Deus, ela nos limpa. Diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Aí a Bíblia Sagrada mesmo responde: observando a tua palavra. Esse observando a tua palavra é lendo a tua palavra, meditando na tua palavra. Então, a palavra de Deus, quanto mais perto da palavra de Deus você torna-se, mais limpo também você torna. E eu vou dizer uma coisa aqui para você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo. Olha, eu aprendi que quando você lê a palavra de Deus, Deus lê você. No momento que você começa a ler a palavra, aí o Senhor vem e lê você. Ele lê a sua vida. Ele vai te limpar. Ele vai te purificar. Ele vai te dar o crescimento. A palavra de Deus, ela tem um poder sobrenatural. Ela é como a semente. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como a semente. Ela germina e ela cresce de uma maneira poderosa. Vamos mais para frente? A palavra de Deus como uma semente. Jesus, ele chama os seus discípulos uma certa vez. Isso está registrado lá no livro de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 14. Jesus, ele contou a semente da parábola do semeador. E ele disse que o reino dos céus é como um homem que saiu semeando as suas sementes, né? E a Bíblia diz, depois ele começa explicando aquela parábola, e ele diz que a semente é a palavra de Deus. A vontade de Deus na nossa vida, para a nossa vida, é que esta palavra gere em nós fruto. É que nós possamos ser frutífero. Lá no o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo de número 10, ele disse assim: olha, aquele que dá semente ao que semeia e
pão ao que come, ele multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Lembra que eu li que a palavra de Deus faz você crescer em justiça? Então, quando você começa lendo a palavra de Deus, você começa a tornando-se uma pessoa que ama a justiça, que ama o que é certo, que ama o que é justo. Então, na medida que você vai lendo, esta semente começa germinando em você e você agora começa a ter um senso de justiça. E isso brota no seu coração por causa da palavra de Deus. Uma certa vez no deserto, mais uma vez, por que ler a palavra de Deus? A Bíblia Sagrada diz que Jesus ele foi tentado no deserto por Satanás. E lá no deserto a Bíblia diz que após jejuar 40 dias, ele teve fome. E Satanás chega e diz, se tu és o Filho de Deus, faz com que essa pedra se torne em pão. E Jesus disse para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, ele disse para Satanás, a minha comida, o meu alimento é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus também é uma comida espiritual. Ela nos alimenta. O apóstolo Pedro, ele chega a dizer que a palavra de Deus é como se fosse um leite, né, que nos alimenta, que nos sacia, que mata a nossa fome. E ela traz esse crescimento espiritual. A palavra de Deus também, porque ler a palavra de Deus, ela é como uma espada, tá? A palavra de Deus, ela no livro de Efésios, capítulo 6 e o versículo 17, ela diz que para as nossas lutas, para as milícias das nossas vidas, nós temos ao nosso dispor algumas armas. E uma dessas armas é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é considerada para nós como uma espada, tá certo? A palavra de Deus, ela é poderosa. A ponto de Jesus, uma certa vez, dizer, olha, aqueles que ouvem as minhas palavras, olha como a palavra de Deus é poderosa. Ele disse, aqueles que ouvem as minhas palavras, eu vou dizer a quem assemelhá-lo-ei. Esta pessoa que ouve a minha palavra é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vem os ventos, vem a tempestade, vem as cheias, darão contra aquela casa, mas não vai cair porque está firmada sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem a minha palavra e não pratica é como o homem que constrói sua casa sobre a areia. Vai vir os ventos, vai vir a tempestade e vai bater com ímpeto contra aquela casa e vai cair, porque não está edificada sobre a rocha, está edificada sobre a areia. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e colocamos em prática, quando nós lemos a palavra de Deus e colocamos em prática, Jesus mesmo, ele disse que nós seremos como este homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Hoje eu estou falando para você, nesta primeira lição de discipulado, a importância da Bíblia Sagrada, a importância de lermos a Bíblia Sagrada, de meditarmos na Bíblia Sagrada, de termos a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé e prática. Agora vamos para um resumo final. Nós aprendemos aqui que a Bíblia Sagrada é o livro especial de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido em todo o mundo, que a Bíblia Sagrada foi escrita em 3 idiomas original, que foi no hebraico, grego e aramaico, e que homens comprometidos com a palavra de Deus, eles traduziram para nós entendermos qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus para a nossa vida. Nós lemos a Bíblia Sagrada porque nela nós descobrimos de onde vim, para onde vou, onde estou, o que eu estou fazendo aqui. É a Bíblia Sagrada que vai nos responder. Nós estamos estudando a Bíblia Sagrada porque e aprendemos nessa lição que a Bíblia Sagrada contém ou tem 66 livros, dividido entre Antigo e Novo Testamento. Nós ensinamos aqui também nessa lição de como você encontrar os capítulos com facilidade dentro da Bíblia Sagrada. Nós aprendemos aqui também nesta lição como e por que nós devemos estudar a Bíblia Sagrada. Nela contém a maior promessa do mundo,
que é o plano de Deus para a salvação, para o resgate do homem. Nós aprendemos aqui também que o propósito da palavra de Deus é nos tornar sábio para a salvação em Cristo Jesus. Nós aprendemos com o próprio Jesus que ele disse que as palavras que ele falava, ela produz vida. A palavra de Deus, ela produz vida. Nós aprendemos que a palavra é como água, ela limpa o homem. Como purificará o homem o seu caminho, o jovem, o mancebo o seu caminho? Aí respondemos conforme está escrito no Salmos 119, versículo 6 ao 9, observando segundo a tua palavra. Nós aprendemos que a palavra de Deus, ela também é luz, tá? Tem um texto que diz que ela é luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É Salmos 119, versículo de número 105. Depois você vai localizar. Nós entendemos que a palavra de Deus é como um alimento espiritual, é como um pão espiritual. Nós aprendemos também nesse decorrer que a palavra de Deus é uma semente, ela vai crescer dentro de você, ela vai germinar, vai deixar você uma pessoa sábia para a salvação. A palavra de Deus também ela é como uma espada, tá? Uma espada mais penetrante, diz Hebreus, a carta do apóstolo aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Dê uma olhada depois nesse versículo, vale a pena. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e ela penetra no coração do homem, discernindo até a intenção do homem. Leia lá esse versículo. Nós aprendemos que a palavra de Deus também ela é poderosa em nós. Tá? Concluo aqui orando por você, para que Deus lhe dê entendimento, para que Deus lhe abençoe, para que Deus lhe dê graça, para que Deus lhe ajude a permanecermos junto com esse discipulado. Deus abençoe. A próxima lição, em breve, estará aqui disponível para você assistir. Tá bom? Quero orar pela sua vida. Pai amado, em tua presença estamos, Senhor. E o teu filho, a tua filha que está do outro lado assistindo esse vídeo, eu quero orar por ele nesse momento, para que o Senhor possa abrir a sua mente, o seu entendimento, abrindo a compreensão. Pai amado, estende as tuas mãos sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, desse jovem, dando a ele sabedoria em tua palavra. Eu oro, Senhor, citando o último texto que queremos citar nesta noite, que é o livro, Senhor amado, de Salmos 115, 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus abençoe a sua vida, meu irmão.